Gustavo Conde já está com a gente, ele que é linguista, jornalista, comunicador. Oi, Conde, como você está? Tudo bem por aí? Thalita Galli, que prazer falar contigo mais uma vez. Tudo ótimo. Quero saudar o público da TVT, a TVT que está chegando a 660 mil inscritos. E aqui eu estou torcendo muito para chegar a 1 milhão. E quero pedir a todos que façam as inscrições aqui, porque é muito importante para a gente, para todos nós comunicadores, ativistas, jornalistas, que a TVT se fortaleça e se torne aí, enfim, a líder nas mídias progressistas, que faz essa cobertura tão competente pelo país todo. Obrigado, querida. Tamo junto. Tamo junto. Eu sempre agradeço a sua participação aqui com a gente. Inclusive, a gente está com 659 mil membros. Vamos ver se nesse Bom para Todos a gente chega a 660, se não passa, tá bom? Vamos virar esse número. Então, se inscreva aqui no nosso canal no youtube.com/RedeTVT para se juntar a essa comunidade. Conde, vamos lá. CPI, Luana Araújo hoje. Luana Araújo está arrasando, uma mulher forte, respondendo diretamente, muito eloquente, respondendo de forma técnica, científica, não se furtando a nenhuma pergunta, a nenhum questionamento. E daí tem alguns pontos que são bem interessantes que ela traz, né? Por exemplo, ela falou que quando foi chamada por Marcelo Queiroga, né, para integrar a secretaria, ela pediu autonomia. Ela falou, eu não pedi subversão, ela usa uma outra palavra, ou anarquia, eu pedi apenas autonomia. E daí o nome dela acabou não sendo aprovado ali pelo Palácio do Planalto e disseram que ela não assumiria. Mas essa fala dela, inclusive, deixa muito claro também que o próprio Marcelo Queiroga não tem autonomia nenhuma ali naquele Ministério da Saúde. Ele não conseguiu colocar numa secretaria um nome que ele indicou. Ou seja, reafirma aquilo que a gente já discute, é um nome de fachada. Porque, de fato, as decisões sobre saúde no país não são tomadas ali naquele Ministério da Saúde, né? Deve estar quente, né, a cabeça e a cadeira do Queiroga a essa altura do campeonato. Thalita, primeiro deixa eu destacar o seguinte, a Luana Araújo, doutora Luana Araújo, é um divisor de águas na CPI. Acho que ela supera o Dimas Covas no sentido de que ela traz enfim, uma argumentação muito embasada, uma disposição muito forte, uma coragem. Ela tem uma história também, pessoal, que é muito interessante, inspiradora. E uma das coisas que são muito caras aos pesquisadores em linguagem é o tom. O tom dela, o ethos, né? É muito assertivo. E ela fez questão de destacar isso também. O discurso dela é impecável. Então, eu acho que ela tá, assim, o Brasil está encantado com a Luana Araújo nesse momento, porque todo mundo está assistindo a CPI. E não é pela beleza dela, né? Vamos destacar que é pela inteligência, pela coragem, pela fibra e pela argumentação, que eu acho que é impecável e tem tudo a ver com a entrevista que nós vamos ter hoje no Brasil em Construção. E depois a gente vai falar sobre isso, porque é sobre negacionismo. Agora, a performance dela, quer dizer, a presença dela na CPI é um divisor de águas, porque acho que, inclusive, reorienta o trabalho dos senadores, as perguntas que eles vão fazer nas futuras convocações, por todas as informações que ela está cedendo. Ela explica, coisa que, imagina, que coitada da Nise Yamaguchi ontem, quer dizer, é um contraste tão grande, porque a doutora Luana Araújo, ela fala sobre metodologia, ela fala sobre todas as questões que devem ser, digamos, sempre explicitadas quando se fala de ciência e quando se fala de medicina. É um problema que eu notei, inclusive, nas coletivas da Anvisa. Eu acho que eles têm são muito pobres as explicações que a Anvisa tem dado com relação a licenciamento e autorização de vacinas e de outras coisas pelo Brasil. Então, a Luana, nesse sentido, a doutora Luana, ela deixa uma mensagem muito forte. Ela já está, assim, trepidando em todas as mídias nesse sentido. Destacada, né, na situação que o Brasil está vivendo. É uma tristeza. Quando ela fala que o Brasil tem os melhores cientistas do mundo, o Brasil tem médicos aqui, enfim, pesquisadores de primeira excelência, e todos eles estão proscritos de um processo grave, que deveria haver uma espécie de mutirão com todos os grandes cientistas brasileiros. Haja vista o Nicoleles, que também está proscrito desse processo, e tantos outros.
para superar essa catástrofe que a gente continua insistindo em produzir uma terceira onda que está chegando por aí. Você vê, a gente tem a Copa América vindo para o Brasil, e a vacina Sputnik 5 ainda nada. A Anvisa sem nenhum tipo de, digamos, providência com relação a isso. Então, destacando junto com você o trabalho excelente da doutora Luana Araújo na CPI nesse dia de hoje. Agora, Conde, diante de todo esse conhecimento que ela demonstra ali, posicionamento forte, como ela refuta com muita veemência quando tratam de temas como o tratamento precoce, como a cloroquina, diante de tudo isso, ela diz que aceitou trabalhar no governo por conta de um patriotismo. E daí acaba me parecendo uma armadilha, um tanto quanto ingênuo até da parte dela, ter aceitado um convite num primeiro momento, porque é isso, não dá para você chegar nesse governo já sabendo de tudo que foi feito até agora, achando que seria possível mudar alguma coisa lá de dentro. Você acha que rolou um pouco de ingenuidade por parte dela, ou esse patriotismo realmente foi uma armadilha nesse caso? Olha, acho que você tem razão, Thalita, porque qualquer pessoa que se coloque para participar de um governo Bolsonaro, a rigor, ou é mal intencionada ou é ingênua. Agora, eu gosto de manter uma certa dúvida com relação ao que as pessoas, enfim, ao que elas ponderam das experiências pessoais. Me parece que ela foi convidada pelo Queiroga. Eu acho que pode haver pessoas que, e se não houvesse, o Brasil talvez estivesse muito pior do que está hoje, né? Que são bem intencionadas, que são competentes e que aceitam trabalhar no governo Bolsonaro para salvar vidas, né? Nesse sentido. A gente tem muita gente competente no Brasil, ainda tem gente competente no IBAMA, ainda tem gente competente na Anvisa, ainda tem gente competente no segundo escalão dos ministérios. São eles que seguram uma bronca, no próprio Ministério da Saúde, né? Então é heterogêneo, né? Da mesma maneira que você tem pessoas incompetentes em governos que são soberanos e democráticos, como os governos Lula e Dilma, você tem pessoas que são, até por uma questão de compreensão dessa heterogeneidade realmente, das competências e tudo mais, no trabalho no serviço público. Então é até difícil de julgar, né? A gente vê a excelência dela, falou, puxa, mas como é que ela aceitou participar? Talvez ela tivesse isso realmente dentro do coração dela e da história dela, a possibilidade de salvar vidas a despeito do ônus para ela, que é participar de um governo desse nível, né? Desse nível de, enfim, de precarização e um governo que se tornou par internacional. Então, talvez, você sabe que talvez depois dessa entrevista, depois da CPI, talvez a Luana Araújo nos conceda uma entrevista mais futuramente para o Prerrogativas e tudo mais. Então a gente pode perguntar isso para ela depois. E aí, quem sabe, você mesmo não participa com a gente, Thalita, dessa jornada. Vamos anotando essas perguntas todas, porque deve ser fantástico poder conversar com a Luana Araújo, de fato. Do ponto de vista de discurso, o que você tem a pontuar? Eu vi jornalistas brincando, inclusive, que a Luana Araújo é uma pessoa fácil de criar manchete, né? Ela tem essas frases de impacto. Um dos senadores citou isso também. Ela tem frases muito boas, né? E ela explica isso, inclusive. Ela diz assim: eu converso com pacientes e eu preciso transformar o meu discurso de uma maneira que ele compreenda facilmente, né? Então ela fala de uma maneira fácil, forte, ali bem concreta. E em relação a isso, quero saber o discurso dela, em relação também ao nível dos questionamentos dos senadores. Eu vi muitas avaliações de que melhorou muito o nível ali de questionamento, de compreensão, de aprofundamento dos temas. Como que você tem visto isso? Quando melhora o nível do depoente, melhora o nível dos arguidores também. Você tem toda a razão, Thalita. E a Luana realmente teve esse talento de produzir frases de efeito muito fortes e que estão circulando no Twitter
e nas mídias tradicionais a todo vapor. O que ela fala, por exemplo, de pular de que lado de que borda da Terra plana, quer dizer, são coisas que são contundentes. É o que está faltando, é o que eu falei para você do tom. Esse é o tom. Como é que você identifica o tom do discurso de um enunciador, de uma pessoa, de um político, de um ativista, de um depoente, de um entrevistado? Por essas injunções, né? Por essa sintaxe, por essas frases, por essa expressividade, pela intertextualidade. Né? A referência que ela faz, por exemplo, falar de borda de terra plana é pura intertextualidade. Isso é muito retórico, é muito potente. E ela diz uma série de outras coisas, quer dizer, ela tem uma eloquência muito, muito poderosa, ao mesmo tempo que ela garante uma elegância, porque enfim, ela traz também aquela dimensão do discurso científico muito, muito fortemente. Então, por todas as razões, né, por isso que melhorou o nível das arguições, porque o tom também ele meio que contamina, né, numa interlocução. O interlocutor é obrigado a fazer questões mais pertinentes para uma pessoa tão capaz e tão capacitada. Eu vi algumas arguições, algumas respostas que ela deu aos negacionistas, né, de plantão da CPI. E, enfim, como eu disse para você, Thalita, é um dia divisor de águas para a CPI. Eu acho que a partir daqui, os próprios senadores vão tomar muito mais cuidado e vão ter muito mais contundência para arguir os futuros depoentes. E também deixar claro aqui da importância desse depoimento da doutora Luana Araújo, né? Da elegância e de como a gente sente falta disso, né? Sobretudo numa CPI. Quando a gente vê a doutora Nise Yamaguchi, é um dia pesado, é um dia difícil, é uma cobertura jornalística que dá até preguiça de fazer, porque essas pessoas estão falando, parece que não acontece nada. Agora vem a doutora Luana Araújo e ilumina um pouco mais as nossas angústias aqui, enfim, para a gente poder continuar lutando por um enfrentamento mais competente à pandemia.